Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Hoje tem Flamengo na decisão da Libertadores Sub-20, acabamos com o tri deles e estamos na sexta final consecutiva do Carioca. Rossi se torna o goleiro com mais tempo sem ser vazado. Inédito, equipe do Tite quebra recorde histórico do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de felicidade. Estamos em mais uma final do Carioca. É a sexta consecutiva. Estamos invictos e só levamos um gol no primeiro jogo do campeonato com o time alternativo. E o Rossi bateu o recorde do Cantarelli em minutos sem ser vazado. Vamos combinar, esse início de temporada está sendo espetacular. E a gente tem tudo para voltar a ser campeão do Carioca. Demos o troco e impedimos o tricampeonato do Fluminense, que ontem entrou largado pela sua torcida, que não acreditou na virada. E no setor sul, destinado para eles, só 5 mil ingressos foram vendidos. O Maracanã ontem teve mais de 56 mil presentes, né? E era vermelho e preto. O Flamengo jogou com o regulamento debaixo do braço, cozinhou o galo, como a gente fala aí, né, no termo do futebol, e se classificou para a final do campeonato jogando um futebol mais morno, mas apesar dessa postura de esperar o Fluminense, foi bem na partida, né? E o goleiro Rossi pouco foi exigido, enquanto o Fábio fez pelo menos umas 2 defesaças, sem contar com a lambança lá que o juiz fez, né, anular aquele lindo gol do Flamengo, quando foi chamado pelo VAR 2 vezes e marcou uma falta no Luiz Araújo em cima do Keno. Ah, para com isso. Esse Wagner Nascimento, ele estava em cima do lance, não deu porque não quis. Depois, pela televisão, a gente vê que o Luiz Araújo faz um movimento de empurrar nas costas do jogador do Fluminense, que aproveita o embalo e se joga, né? Na câmera lenta, esse detalhe fica muito mais evidente e, sinceramente, eu não achei falta não, cara. Eu não achei falta não. O Flamengo segurou o empate em 0-0 e garantiu seu lugar na decisão do Campeonato Carioca, porque tinha a vantagem conquistada no jogo de ida, quando o gol de 2-0 poderia ter sido 4-5, né? E soube suportar o desespero do Fluminense, sobretudo no segundo tempo, quando baixou as suas linhas e ficou esperando o Fluminense se abrir para encaixar aí um contra-ataque. A classificação quebra aí a sequência do Fluminense, que venceu sobre o Flamengo as 2 últimas edições do estadual. A equipe do Diniz continua na sina de não vencer clássicos no Rio. Agora são 13 seguidos, olha aí. O jogo começou muito tenso, né, com os 2 times pressionando as defesas adversárias e acelerando a transição para o ataque, né? O Renato Augusto até que perdeu uma boa chance ali no começo do jogo. A partir dos 15 minutos, o Flamengo começou a sobressair com a construção mais organizada. Criou perigo para o gol do Fábio, com finalizações do Pedro. Aos 30, o atacante, enfim, marca um contra-ataque aí do Flamengo, mas o VAR aponta a falta no Keno no início da jogada. Para com isso. De 1 hora depois, o jogo muda de figura e o Fluminense assume as iniciativas de ataque e empurra o Flamengo para sua defesa. Mas não consegue concluir com perigo, não levou perigo nenhum para o goleiro. O Flamengo mudou a sua postura para a segunda etapa e passou a se portar mais defensivamente, né, esperando o Fluminense vir, porque o Fluminense precisava do resultado. O Diniz fez algumas mudanças ali para deixar o time mais ofensivo e a equipe passou a controlar a posse de bola no campo de ataque, mas sofria para superar a linha de marcação postada na frente da área rubro-negra. Muito legal essa linha aí. A melhor chance foi a do Renato Augusto, né, aos 5 minutos, arriscou de longe e acertou lá o travessão. Fora isso, no máximo conseguiram cavar faltas ali. O Marcelo e o Terãs tentaram a reação nas bolas paradas, mas nem sequer levaram o perigo para o gol do Rossi. No fim, a partida ficou ainda mais picotada, com muitas faltas, e o nervosismo complicou as possibilidades do Fluminense de chegar aos gols que estava precisando. O goleiro argentino se tornou o goleiro com mais tempo sem ser vazado em jogos oficiais na história do Flamengo.
Aos 40 minutos do segundo tempo, o Rossi chegou a 960 minutos sem sofrer gols. A antiga marca pertencia ao Cantarelli, que entre novembro de 1978 e fevereiro de 79 ficou 959 minutos sem ser vazado no gol do Flamengo. Agora o Mengão aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Nova Iguaçu e Vasco, para saber quem vai ser o adversário da decisão. O primeiro jogo da final está marcado aí para o dia 31 de março e o jogo da volta, a grande final, 7 de abril. Com essa classificação, o elenco ganhou 3 dias de folga merecidamente e só se reapresenta na quarta-feira no Ninho do Urubu. Vale lembrar que nunca um elenco do Flamengo conseguiu atingir esse determinado recorde. 11 partidas. Vale destacar que todas foram realizadas pelo estadual e no retrospecto tem clássicos com o Fluminense, Botafogo e Vasco. Olha aí que beleza. Agora vamos conversar jogador por jogador. O que eu achei? O Rossi, defendeu uma bonita bola do Keno, mas o lance já estava invalidado. Deu um lindo lançamento para o Arrascaeta no gol do Pedro, mas esse aí foi anulado, o juiz já anulou. Com os pés ele foi inteligente, quebrou o recorde do Cantarelli e se tornou o goleiro com mais tempo seguido sem ser vazado na história do Flamengo. Eu vou dar para ele, por essa façanha, vou dar nota 8. O Varela foi muito bem defensivamente. No segundo tempo, cortou uma bola de forma providencial e impediu o gol do John Kennedy. Ele subiu para deixar o Arrascaeta em ótima condição de cruzar. Fez uma excelente partida. Gostei demais, nota 8. Fabrício Bruno, para mim foi o melhor do time. Ele cortou todas as bolas no setor defensivo e ainda foi muito perigoso com ótimos lançamentos. Parou o bom jogador deles, o John Kennedy, que não viu a cor da bola, vamos combinar. O Léo Ortiz vai ter que ter muita paciência para estrear, porque o zagueirão da seleção está muito bem, obrigado, nota 9. O Léo Pereira, outra excelente partida do Léo, defendeu muito bem, ajudou a deixar os atacantes do Fluminense em condições ruins de finalização, foi uma peça importantíssima, nota 8,5. Ayrton Lucas começou bem no apoio, mas depois foi caindo e teve problemas pelo seu lado. Para quem voltava de um problema de contusão, um problema físico, ele não comprometeu. Nota 6,5. O Vinha entrou no seu lugar e não deu chances ao tal de Lucumi, o venezuelano, o colombiano, e fez faltas táticas importantes no final da partida. Nota 7. O Pulgar, exemplo do Ayrton Lucas, parecia em sintonia diferente dos demais e sem tempo de bola correto. Deixou o campo mancando, porém foi aplaudidíssimo. Fez 4 desarmes e foi o líder do Flamengo nesse quesito. Nota 7. Igor Jesus entrou e não deixou a peteca cair. O garoto já é peça importante desse Flamengo. Nota 7. O De La Cruz foi muito bem marcado e por isso não teve uma grande atuação na construção de jogo, mas foi incansável o tempo inteiro, motorzinho. Roubou bolas impressionantes por conta da sua disposição, levou um amarelo e se irritou aí com as diversas faltas cometidas pelo time do Fluminense. Nota 8. O Alan entrou com muita garra, roubou bolas e conseguiu uma arrancada que poderia ter sido melhor aproveitada pelo Bruno Henrique. Gostei do Alan, 6,5. Arrascaeta não foi brilhante na frente, mas brigou o tempo todo. No dia que não dá na genialidade, vai na raça, como diz o Zico, nota 7,5. Luiz Araújo fez 2 faltas desnecessárias na entrada da área. Uma delas rendeu aí para ele um cartão amarelo. E a outra foi responsável pela anulação do gol do Pedro. Ainda isolou uma bola bizonhamente na rua, num lance que tinha diversas outras opções. Vou dar para ele nota 4. O Bruno Henrique, O nosso Bruno Henrique entrou mal e errou praticamente tudo que tentou. Parece que ele está muito desanimado com essa condição de reserva. Não tem jogado bem. Nota 4,5. O Pedro, teve pouquíssimas oportunidades, mas ajudou no combate e conseguiu ganhar no corpo do Martinelli, arrastando algumas bolas para a linha de fundo. Numa delas, por pouco, não deu um gol para o Arrascaeta. Fez um bonito gol, mas foi anulado, nota 7. Vitor Hugo teve pouco tempo em campo, mais uma vez foi para cima e ajudou o sistema defensivo. Nota 5,5. Cebolinha, tomou algumas decisões erradas, mas brigou bastante defensivamente e foi peça muito importante para a classificação do Flamengo. Nota 6,5.
O Tite, né? O Tite optou por uma proposta mais defensiva e agora ele faz isso com constância. Embora o adversário tenha apresentado mais volume, o Flamengo não vem sofrendo e não sofreu ontem também. Chance clara do Fluminense foi apenas aquela desperdiçada pelo Renato Augusto no início do jogo. Na que o Marcelo também jogou, tirou tinta da trave, já tinha impedimento. Eu vou dar nota 8 pro Tite. E pro time do Flamengo eu vou dar nota 7,5, porque jogou trivial, jogou feijão com arroz, não fez aquele jogo maravilhoso da semana passada, porque jogou com o resultado debaixo do braço, cozinhou o Galo, cozinhou o Fluminense até o apito final e se classificou. E você, qual a nota que você dá pro nosso time aí? Coloca aí! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. O Flamengo vai em busca de um título inédito na sua história, a Libertadores Sub-20. O rival é o Boca Juniors da Argentina, atual campeão, que busca a segunda taça do torneio. A partida vai acontecer nesse domingo, dia 17 de março, às 15 horas, horário de Brasília, em Maldonado, no Uruguai, e o Sport TV 2 vai transmitir o jogo ao vivo. A única equipe com 100% de aproveitamento na competição, o Flamengo vai ter pela frente o atual campeão do torneio na decisão. Na semifinal, os argentinos venceram aí o Alcas do Equador por 2-1, já o Flamengo despachou o Rosário Central, outro time argentino também por 2-1, de virada, com 2 gols do zagueirão Iago. Invictos desde julho de 2023, o Flamengo chega à decisão após as vitórias sobre o Defensor por 1-0, o Alcas por 2-1 e o Sporting Cristal por 4-1 na fase de grupos, antes de baterem o Rosário Central na semifinal. A provável escalação do Flamengo vai ser Lucas Furtado, Brian, Iago, Carbone, Zé Wellington, Ryan Luca e Caio Garcia, Wallace Ian, Lucian e Chola. O Wellington joga na frente, o técnico é o Mário Jorge. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Parabéns, Mengão, pela classificação. Pra cima deles, Mengão!